A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal fez um estudo de casos de violação de direitos infanto-juvenis na pandemia. O relatório aponta casos envolvendo 100 crianças, 59 adolescentes e familiares, sendo 83 meninas e 76 meninos na faixa etária de 0 a 18 anos. Todos vítimas da violência infantil. As escolas têm um papel importante para acompanhar e denunciar possíveis violações de direitos contra crianças. Com a pandemia, as aulas foram suspensas e o número de casos de violência contra menores aumentou. Dados do relatório da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal revelam que no ano passado, de 159 crianças e adolescentes vítimas de abusos e violações, as agressões foram cometidas pelos pais. A mãe aparece como autora da violação de direitos de 87 e o pai de 44 casos. Entre os principais abusos registrados estão a negligência, a convivência do menor com o usuário de droga e violência conjugal. Um outro dado que chamou a atenção é que no ano passado, 86% das crianças no Distrito Federal em idade escolar estavam matriculadas, mas muitas ficaram sem acesso aos estudos porque não conseguiram aderir à modalidade virtual. O relatório foi produzido por uma equipe interprofissional que fez as entrevistas por videochamada no celular com as pessoas que figuram como partes em processos da Vara da Infância e da Juventude. O documento é encaminhado ao juiz para adotar medidas de proteção às crianças e adolescentes, como acompanhamento pelo Conselho Tutelar e medidas relativas à guarda e tratamento psicológico. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a supervisora da Seção de Atendimento à Situação de Risco da Vara da Infância e da Juventude aqui do Distrito Federal, a psicóloga Niva Campos. Olá, seja bem-vinda, boa tarde para a senhora. Boa tarde. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o recorte desse estudo realizado pela Vara, as principais constatações, né, e os gargalos enfrentados para que a gente garanta, de fato, a proteção a essas crianças. Certo. Bom, eu vou fazer um pequeno... Boa tarde, né? Eu vou fazer uma pequena correção, que esses dados, eles não são referentes ao período da pandemia. Tá? Esses dados fazem parte de um estudo anual que a gente sempre faz ao final do ano, no ano seguinte, né? A gente faz um estudo anual dos casos em que a gente trabalhou, os casos que a gente atuou e que a gente relatou. Por acaso, né, o ano passado teve a pandemia a partir de março. Mas esse estudo, ele não representa o universo de casos que estão para a realização de estudo. Né? Foram os casos, são os casos em que foi possível realizar o estudo e apresentar um relatório. A partir desse relatório, nós coletamos esses dados socioeconômicos, esses dados que você falou na entrada da matéria. Né? Então, eles não representam vamos dizer assim, eles não representam as denúncias de violência e maus tratos ocorridas durante a pandemia, e sim representam os casos em que foi possível realizar o estudo no ano de 2020. Né? Agora, para 2021, a gente está trabalhando esses dados de uma forma ainda mais, talvez até em tempo real, se for possível. Né? A gente está trabalhando para desenvolver uma ferramenta em que a gente vai poder também ter esses dados em tempo real. É possível afirmar que esse número é ainda maior ou aumentou durante esse período de pandemia? Olha, com os dados que a gente tem na minha seção, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que durante a pandemia aumentou a violência doméstica. Porém, outros órgãos de proteção podem ter esses dados com mais fidedignidade. Por exemplo, o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar é que recebe as denúncias da comunidade, da escola, como vocês bem esclareceram no início da matéria. O fato de deixar de ter aulas presenciais pode sim ter colocado em risco muitas dessas crianças, porque a escola vamos dizer assim, é o olhar da sociedade sobre o desenvolvimento daquela criança. Então, se aquela criança, existem indícios, sinais de maus tratos,
a escola tem por obrigação informar o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai começar a atuar no caso, vai acompanhar a família, vai entrar em contato, vai ver quais são se existem denúncias, né, da comunidade, e ele vai, então, a partir desses dados, fornecer um relatório para a promotoria, para o Ministério Público, que aí sim vai autuar uma medida de proteção, uma medida de acolhimento institucional, enfim, vai autuar uma medida de proteção para a criança, adolescente. A nossa seção, ela está fazendo estudos justamente nesse momento, em que as autuações já foram feitas e que a gente vai produzir um estudo e um relatório para assessorar a decisão do magistrado. Ou seja, o papel desses profissionais é fundamental, ele precisa também contar com o apoio da sociedade, de um vizinho, né, da comunidade, enfim, que deve contribuir, porque em períodos de pandemia a gente sabe que a dificuldade na prática aumenta, as pessoas estão mais recolhidas, né, e devem estar. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa conscientização da população nas denúncias. Sim, é isso mesmo. É um dever de todos, todo cidadão, né, da comunidade, da escola, de todos, denunciar maus tratos contra criança e adolescente. Essa denúncia deve ser dirigida ao Conselho Tutelar, e se não for possível ao Conselho Tutelar, pode-se usar o Disque 100 também. Então, a partir dessa denúncia que é feita ao Conselho Tutelar, ou dependendo, até abrir uma ocorrência policial, né, e na ocorrência policial eles vão acionar o Conselho Tutelar quando é violação de direitos de criança e adolescente. A partir desse levantamento que o Conselho Tutelar fizer dessa situação, outras providências serão tomadas. Uma delas é essa que eu tinha dito, de encaminhar um relatório para o Ministério Público, para o Ministério autuar a medida pertinente. A gente realmente teve muitas dificuldades ao ano de 2020 por conta da pandemia. Houve uma necessidade, né, sanitária de isolamento social. Isso fez com que o acesso aos serviços, né, tenha sido dificultado. Houve uma necessidade, então, de uma reorganização, uma readaptação, para que a gente pudesse continuar prestando esse serviço na modalidade online. Então, muitos conselhos também tiveram que se reinventar, né, nesse sentido, e também ter uma atuação híbrida, digamos assim, né? Alguns conselheiros tinham a possibilidade de fazer algumas medidas presenciais, outros já não podiam por questões de comorbidade, enfim, de problemas de risco, né, para a saúde deles. Então, a gente teve essa situação, mas aí eu queria deixar aqui também registrado que a gente tem recebido muito apoio do Conselho Tutelar, e como a nossa equipe é muito reduzida, e ela vem sendo reduzida ao longo dos anos, né, por ausência de provimento, de cargos vagos e tudo mais, a gente depende muito desse suporte, desse apoio do Conselho Tutelar para levantamento dessas informações, para que a gente possa assessorar o magistrado da melhor forma possível. Que bom que vocês continuem trabalhando nessa parceria sempre muito produtiva. Niva Campos, obrigada pela sua participação. Boa tarde para você mais uma vez. Obrigada, boa tarde.